A Alerj aprova parcelamento das dívidas de CMS. Comissões discutem casos de intolerância religiosa. O Jornal da Alerj começa agora. Praticantes de religiões afro-brasileiras são os que mais sofrem com intolerância religiosa no Rio. O estado é campeão no número de denúncias, de acordo com um relatório nacional elaborado pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. O documento também identificou que entre o ano de 2011 e junho de 2015 foram denunciados 1.106 casos de preconceito contra religiões, em diferentes estados do Brasil. Representantes de diferentes religiões, além de autoridades do poder público do Rio, estiveram presentes na audiência promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj para debater o direito do indivíduo em escolher o caminho religioso que quer seguir. O presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa falou que a lei prevê o crime de discriminação ou preconceito contra religiões, mas a interpretação dos casos pelas autoridades é que dificulta o julgamento. Quem quebra uma casa de santo, né? Você vai na delegacia, o delegado enquadra como rixa e não vilipêndio, ele já está errando. Porque rixa, no máximo que você pode, é levar o cara a dar uma cesta básica e uma autorização para continuar fazendo. Se você entra no vilipêndio, já é um crime. Entendeu? Então é justamente isso. Então a má vontade que as pessoas têm, né, de olhar esse caso como crime. E na verdade intolerância ela não tem a ver com rixa nem com religiosidade, ela tem a ver com crime, né, que é previsto no Código Penal do país, como no artigo 20 da Lei CAO, que é também a perseguição por motivo religioso. O Rio de Janeiro possui um centro de atendimento às pessoas vítimas de intolerância religiosa através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. O serviço oferece apoio jurídico, psicológico e social aos usuários. De julho de 2012 a dezembro de 2014, foram realizados 948 atendimentos, sendo que mais de 70% são de casos contra religiões afro-brasileiras. Um caso de intolerância religiosa que ganhou destaque no Rio aconteceu em junho deste ano, quando a menina Kailane Campos, de apenas 11 anos de idade, foi apedrejada na cabeça quando saía de um culto de candomblé. A avó da menina, que estava com Kailane no momento da agressão, lembrou durante a audiência que até o momento as autoridades envolvidas no caso não conseguiram identificar os agressores. Porque trocaram até o delegado e eu não fui informada e estive lá na semana passada e ele estaria de férias. Quando eu chego agora, ele já não é mais ele, já passou por vários investigadores. E eu não tenho resposta de nada. Tem que amadurecer muito e levar isso como... Não são religiosos, eles são criminosos, eles têm que ser tratados assim. Então eu acho que a apuração tem que ser rígida, como crime mesmo, entendeu? Para a gente saber mais do caso, para a gente se afundar mais sobre o caso, para a gente saber mais de outras intolerâncias que têm acontecido. Não só a minha, porque depois da minha aconteceu já várias e isso daí não tem lógica, não tem como entender. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj, deputado Marcelo Freixo, disse que a Alerj vai se empenhar para que seja criada uma delegacia especializada no combate à intolerância religiosa. É mais do que a hora, assim como a gente tem delegacia especializada de combate à violência contra a mulher, que faz um trabalho fundamental, sem dúvida alguma os crimes de ódio que assistimos diariamente no Rio de Janeiro merecem que essa demanda seja atendida. O parlamento vai atender isso. E a gente formou um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho vai fazer com que esses encaminhamentos possam chegar no secretário de Segurança, Mariano Beltrame, os casos concretos de violações possam chegar ao Ministério Público. Nós tivemos aqui a jovem Kailane, a muçulmana Denise e outros casos concretos de pessoas que tiveram seus direitos violados apenas por terem uma religiosidade. Então a ideia é que a gente possa encaminhar também cada um desses casos ao Ministério Público, fazer um grupo de trabalho para que a gente possa dar conta disso. A Comissão de Turismo da Alerj vai realizar audiências para discutir as vocações turísticas das regiões do estado.
Nesta terça, os parlamentares debateram os problemas e as soluções para a região serrana. Para não repetir os erros da Copa do Mundo de 2014, quando o turismo deveria ser um dos legados do evento esportivo, a comissão reuniu órgãos responsáveis pela pasta e representantes da sociedade civil organizada. O objetivo da comissão é comentar as discussões olímpicas e melhorar as políticas públicas de turismo do estado. A cada mês, uma região do Rio de Janeiro será escolhida. Dessa vez, foi a região serrana. A região serrana é uma região prioritária hoje do estado, porque a gente teve a catástrofe alguns anos atrás e hoje o fomento da região serrana do estado, da Serra Verde Imperial, primeiro, para resgatar a autoestima do nosso povo da Serra, que está muito machucado ainda com as lembranças, e economicamente a gente pode reestruturar a região da Serra Verde Imperial para que a gente possa dar dignidade ao povo mais humilde e fomentar também a economia do estado do Rio de Janeiro. Durante o encontro, um filme foi exibido, mostrando o acervo histórico e cultural de Petrópolis e suas belezas naturais. O diretor da Amosanta, Jorge Deboton, falou sobre a importância do projeto de construção de um parque que atuará como área de unidade de conservação. O parque está numa localização privilegiada da Mata Atlântica e realmente, junto com o Parque de Tanguá, é ali uma oportunidade única de preservação. Além disso, porque tem a estrada que sobe para Petrópolis, é um atrativo turístico muito grande, porque vai dar a oportunidade do turista que sobe a serra poder passar por um resquício de Mata Atlântica muito bonita. Um documento que reúne todas as necessidades da região foi apresentado pela presidente do Petrópolis Convention, Camila Tis. Uma das principais demandas do empresariado é a construção de um centro de convenções na cidade, né? E fora isso, algumas solicitações junto ao Ministério do Turismo, no caso de uma intervenção junto ao DENIT para melhoria de algumas rodovias principais na cidade de Petrópolis e alguns acessos à cidade também, como a BR-107 e a 117. Essas são demandas muito importantes lá para a nossa cidade, e a gente veio aqui também conversar, né, com os deputados para entender também o que eles conhecem também da nossa região, para que eles possam também apoiar a questão do marketing para a região da Serra e a rota cervejeira, que agora está crescendo muito em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Sérgio Melo, representante da Secretaria de Estado de Turismo, disse que a Setur vem elaborando projetos para a valorização turística na região. Segundo ele, o Estado tem 27 milhões para investir em planos de marketing. Nós estamos trazendo os municípios para que eles coloquem suas contribuições e que haja, a partir também com a ISPM, uma estruturação do plano de marketing. A ideia é que nós temos uma possibilidade de investimento nesse plano de marketing de 27 milhões de reais. São, se não me engano, 9 milhões de dólares do plano de marketing com recursos do Prodetur, que é o dinheiro do Estado com o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O tema da próxima audiência já está sendo definido pelos parlamentares. O tema, em tese, será velas em Búzios, mas a gente tem que ainda deliberar. A deliberação vai ser numa audiência extraordinária amanhã, e só acontecerá se toda a comissão concordar com o tema velas em Búzios, que seria levar a parte olímpica da vela para a região dos lagos desse nosso estado tão maravilhosa, para fomentar o turismo no mês de agosto do ano que vem, que é um mês de baixa temporada e com muito vento, que é primordial para as competições da vela. O consumo consciente de água ganhou destaque na reunião da CCJ nesta terça-feira. Na pauta, 41 propostas. Aprovado o projeto do deputado Átila Nunes, que obriga as concessionárias que administram as rodovias estaduais a disponibilizar na internet o balanço financeiro anual. É importante. Hoje a gente não tem acesso a esses dados. Eles são publicados em jornais de grande circulação, mas a gente, às vezes, o valor econômico, são jornais em que não necessariamente são de grandes circulações para a grande massa. A rede mundial de computadores, ela hoje é acessada por todos.
né? Uma grande gama dos brasileiros hoje, não todos, mas ainda uma boa parte já, e cada vez cresce mais. E fica ali. Então é importante se ter na rede mundial dos computadores. É um equívoco ainda não existir isso e precisar de uma lei para que eles publiquem o seu balanço na internet. Também ganhou apoio o projeto do deputado Chiquinho da Mangueira, que determina a divulgação de frases sobre o consumo consciente da água nas contas da SEDAI. Olha, a iniciativa do autor está correta em todos os sentidos. A maioria dos problemas, Nova York teve um problema de água seríssimo no fim ali da década de 80 até o início da década de 90. Eles não resolveram, como a gente tenta fazer aqui, através de novos mananciais ou de salinizando água. Não, mas pelo consumo consciente. Hoje no Rio de Janeiro, 50% da água que é tratada pela SEDAI, ela é esvaída em vazamentos. E a gente, consumidor, paga essa conta, o ambiente paga essa conta. Então a iniciativa do deputado Chiquinho da Mangueira, para você que está escutando em casa, é importantíssima, no sentido de que conscientiza mensalmente o usuário da SEDAI a fazer essa redução. Foi aprovada ainda outra proposta que tem como objetivo a redução do desperdício de água. O autor é o deputado Carlos Mink. É importante combater a crise hídrica com a economia. Os bombeiros usam muita água e a água não é para o consumo. Então a água de reuso é exatamente aquela que vem da chuva, de tratamento de esgoto, de várias coisas, que pode servir para apagar o fogo e poupa a água do rio, da SEDAI, da lagoa, ou seja, vamos economizar e combater o desperdício. A CPI que investiga a prática abusiva de telemarketing por empresas de telefonia assinou um termo de compromisso com a Claro, TIM, Oi, Vivo e Nextel para regular esse tipo de serviço. O termo de autorregulação assinado nesta terça-feira pretende organizar as formas de contato entre empresas e consumidores por meio dos serviços de telemarketing ativo e estabelecer uma relação pacífica e menos invasiva. Para o representante da Claro, uniformizar as ações entre as empresas é um avanço que só vai beneficiar o consumidor. A principal vitória no sentido foi que nós conseguimos uniformizar as ações entre as empresas. Então, hoje em dia, com esse termo de cooperação que nós assinamos conjuntamente, as empresas vão ter o mesmo procedimento de telemarketing. E dentro desse procedimento, desses novos procedimentos, estão resguardados de uma maneira mais importante os direitos do consumidor, que a gente já procurava sempre atender, mas a gente sempre está procurando evolução e cada vez melhorando mais. Eu acho que essa uniformização dos procedimentos de todas as operadoras, com certeza, o maior beneficiado vai ser o consumidor. Pelo termo assinado, as empresas deverão proteger e preservar os dados e o cadastro de clientes que tiverem acesso por motivo de prestação de serviços. Chamadas telefônicas para fins publicitários estão limitadas ao horário de 9 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta, e de 10 da manhã às 4 da tarde aos sábados, a não ser que sejam solicitadas pelo servidor em horários diversos. Um segundo contato por operadoras só poderá ser feito 15 dias após o primeiro. Para o deputado Pedro Fernandes, a assinatura desse termo é uma vitória do trabalho realizado pela comissão. Foi um avanço importante. A gente fica muito feliz de hoje a população ficar um pouco mais tranquila, que não será tão incomodada como vinha sendo incomodada antes. E o mais importante, se alguma empresa cometeu uma irregularidade, agora a gente vai ter como chegar nessa empresa com uma rapidez maior, porque às vezes a gente constatava a irregularidade e não tinha como chegar nas empresas para que fossem punidas, porque terceirizava, depois quarteirizava, quinteirizava e se perdia o controle. Com a proibição dessa quarteirização, a gente vai ter uma segurança maior e uma punição mais eficaz, porque chegaremos a essa empresa. O mais importante é que essas empresas, quando forem terceirizadas, ficarão com o CNPJ também da operadora. Então, no mínimo, a operadora será prejudicada se a empresa que ela terceirizou cometer alguma irregularidade. O mais importante é que agora ninguém ficará mais impune como ficava antigamente. Acompanhe agora as propostas que foram discutidas no plenário com Natália Alves. Nesta terça-feira, os parlamentares analisaram as emendas à mensagem do governo que altera a lei que autoriza o Estado a firmar termo de ajuste de conduta tributária com os contribuintes do ICMS que não tiverem pago o imposto por divergência na interpretação da cobrança e que, com isso, ingressaram com ações na Justiça. O texto traz adaptações como a possibilidade de parcelamento das dívidas pelos contribuintes em até 36 vezes.
O prazo para requerer a celebração do TAC junto ao governo do estado será estendido para 10 de setembro de 2015. A proposta também amplia a abrangência da lei para os que tiverem dívidas decorrentes de erros cometidos pelas próprias empresas. O governo já arrecadou 2 bilhões de reais e espera receber mais 500 milhões de reais com as modificações na lei. Das 26 emendas apresentadas pelos parlamentares, 9 foram aprovadas. Entre elas, a do deputado Bruno Dauaire, que altera o percentual de multa em caso de descumprimento do termo de ajustamento de conduta. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. O Colégio de Líderes e o pessoal do governo entendeu a necessidade de se diminuir a multa atribuída a 150% para 100%. Entenderam que essa multa poderia superar a obrigação principal e as recentes decisões do STF têm vinculado esse problema das multas serem maiores que o objeto principal, né? Então, a Assembleia, através do Colégio de Líderes, optou por acatar a nossa emenda e diminuir de 150% para 100% para evitar qualquer decisões judiciais contrárias mais à frente. O governo do estado pode ser autorizado a criar um sistema de apoio ao distrito industrial conhecido como Condomínio do Aço em Volta Redonda. O objetivo é aumentar a instalação de indústrias. O estado poderá fazer convênios com os municípios para dar assistência técnica e financeira e criar linhas de crédito através do Investe Rio. O projeto do deputado Nelson Gonçalves recebeu uma emenda e retornou às comissões. A cidade de Volta Redonda, desde a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional, ela vem perdendo empregos, né? E grande parte da sua população hoje vai diariamente trabalhar em polo de Resende, Itatiaia, Porto Real ou em Itaguaí. Então esse projeto cria um incentivo para que a cidade de Volta Redonda tenha seu condomínio do aço, chamamos de condomínio do aço. Ou seja, atrair empresas que tenham a vocação, né, de siderurgia para poder estar instalando em Volta Redonda, com isso gerando empregos para a nossa população. Também na pauta, 2 projetos de decreto legislativo da Comissão de Orçamento que aprovam as contas de 2014 do Governo do Estado e do Tribunal de Contas do Estado. As matérias foram aprovadas. Dos 58 deputados presentes em plenário, 8 foram contra a aprovação das contas do Governo do Estado. A bancada do PSOL, formada pelo deputado Marcelo Freixo, doutor Julianelli, Eleomar Coelho, Flávio Serafini e Paulo Ramos, o deputado Wagner Montes, do PSD, e o deputado Anderson Nogueira, do PSB, e o deputado Luiz Paulo, do PSDB. As contas, elas mereceram parecer contrário do corpo instrutivo do Tribunal de Contas, num substancioso trabalho de mais de 1000 folhas e que apontam realmente questões graves. E eu ainda acrescentei outras questões, né? Claro que todo mundo falou muito na pedalada fiscal, isto é, ter gasto 1 bilhão sem ter cobertura de nota de empenho. Não importa se tinha caixa ou se tinha orçamento, mas no fato gastou sem cobertura de nota de empenho. Tanto é que tiveram que reconhecer a dívida em 2015 para depois pagar. Existiria pedalada se tivesse contratado uma obra, um valor e não tivesse dinheiro para pagar isso, deixasse para o próximo governo a conta a ser paga. Pelo contrário, o governo não só deixou o recurso para que se pagasse todo o valor contratado, como ainda sobrou, teve uma sobra financeira de 670 milhões, de mais de 670 milhões. Então isso tranquiliza a todos os parlamentares em aprovar as contas, porque não houve pedalada, muito pelo contrário, ainda sobrou mais de 670 milhões de recursos no caixa do governo. E os certificados de registro veicular podem ter que exibir a quilometragem registrada na vistoria para transferência de propriedade. O objetivo é evitar fraudes que prejudicam os novos compradores. A proposta do deputado Luiz Martins foi aprovada em primeira discussão e retorna a pauta para outra votação. Nós da Defesa do Consumidor recebemos várias reclamações e a própria mídia mostrou. Às vezes você compra um carro que tem 50 mil quilômetros rodados e eles baixam para 25. Então isso é uma fraude ao consumidor
e nada mais do que justo botar no próprio CRV em algum local a quilometragem. Eu vendi meu carro para você, estava com a quilometragem tal. E você, quando revender, tem a quilometragem, dá a garantia real da quilometragem rodada e garantia ao consumidor. Durante as votações no plenário, o prefeito de Itaboraí convidou os deputados a participarem de uma manifestação para cobrar a conclusão das obras do Comperj. O encontro está marcado para a próxima segunda, dia 24, a partir das 2 da tarde, em frente ao prédio da Petrobras, no centro do Rio. O estado do Rio de Janeiro está sendo prejudicado com a paralisação do Comperj. Ali tem um índice de desemprego muito grande, né? Então nós estamos preocupados com essa situação e temos a possibilidade de uma obra que falta apenas 18% para ser concluída. Esta obra sendo concluída, nós temos a possibilidade de aumentar a receita do Estado em 296 milhões por mês. Então, consequentemente, com esse ICMS arrecadado, com a refinaria pronta, nós poderíamos fatiar esse ICMS para o Estado do Rio de Janeiro, que todos os municípios estão sofrendo. Especificamente ali no Conleste, onde fazemos parte de 15 prefeituras em torno do Comperj, estamos sofrendo amargamente. E viemos aqui conscientizar o deputado que isso não é uma obra que vai beneficiar somente Itaboraí, vai beneficiar todo o entorno e todo o estado do Rio de Janeiro. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.